Bom dia, você agricultor e agricultora do nosso município. Bom dia a todos que nos acompanham a partir de agora através do Facebook da FM Cultura 96.3 ou através das ondas do rádio. Bom dia, Raimundo de Muxim. Bom dia, Laércio Oliveira. E bom dia todo especial ao nosso convidado especial que estará aqui conosco hoje no programa do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Várzea Alegre. Com grande alegria que a gente recebe ele aqui no nosso programa. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Ciete. Bom dia, Pai. Bom dia, Laércio Oliveira. Bom dia a todos os agricultores e agricultoras do nosso município. Bom dia especial para os agricultores e agricultoras do meu distrito de Calabaça. E a gente inicia o nosso programa hoje dando boas-vindas ao nosso convidado. Ele que trabalha na Dataprev, né, uma empresa uma estatal, né, uma empresa do governo federal, que possui personalidade jurídica e de direito privado, é um patrimônio próprio do governo federal e tem autonomia administrativa e financeira. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos, bom dia, Ciete, bom dia aos ouvintes que estão nos acompanhando aqui. E é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou o Paulo de Tarso, que estou falando, sou natural aqui da cidade de Várzea Alegre. E nos próximos minutos vou falar um pouco com vocês sobre a questão da privatização da Dataprev e também do Serpro, né, que é a outra empresa que a gente está defendendo. E como a Ciete falou, que continue sendo empresa pública, né? Essa é a nossa luta aí já há quase 4 anos. Muito bem, Paulo de Tarso. É uma alegria enorme para nós, enquanto sindicalista, poder estar lhe recebendo aqui nesse programa hoje. Nós que a cada domingo trazemos aqui pautas importantes de grande relevância para os trabalhadores e para as trabalhadoras, e a gente sempre, ao longo do tempo, a gente para os trabalhadores, não só os trabalhadores rurais, como é a questão da Dataprev, como a questão também de toda a estrutura do INSS, né, a questão da greve aí, da greve dos servidores do INSS, né, a batalha que nós tivemos aí contra a reforma da Previdência, essa que vinha para retirar os direitos dos trabalhadores. Boa parte dela, nós, enquanto rurais, conseguimos aí barrar, mas a gente sabe que a reforma passou e que conseguiu ainda tirar muitos direitos dos trabalhadores. Então, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa. A gente sabe que, com certeza, neste dia de hoje, nesse programa, muitos dos trabalhadores ficarão aí informados, né? Essa é a intenção do programa do sindicato, é levar a informação a cada agricultor e agricultora do nosso município. Vamos já conversar com o Paulo de Tarso, mas eu gostaria de falar com o Raimundo a respeito do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que está sendo feito de forma gratuita aqui no município de Várzea Alegre, através da SEMASSE. Já iniciou aí o calendário, né, Raimundo, visitando algumas comunidades. Sim, certo. Nós tivemos 2 dias aí nessa semana fazendo visita nas comunidades, mas realmente vai começar a funcionar mesmo agora a partir do dia 18. Eu me sentei lá com a colega Amanda, planejando como é que ia funcionar esse Cadastro Ambiental Rural no município de Várzea Alegre. Só que eu repassei para ela que nós íamos trabalhar conforme o calendário do Garantia Safra, porque vamos fazer passar um distrito, quando terminar um distrito nós repassa para outro. E o primeiro distrito que vai ser feito é o distrito de Calabaço, já está agendado aí para o dia 18, sítio Posto dos Paus. Todo agricultor que tem sua propriedade de terra, seu arinho de terra pequeno ou grande, dia 18, lá onde os sócios da associação se reúnem, vai ser do dia 18 na comunidade do sítio Posto dos Paus. Todos os agricultores do sítio Posto dos Paus se localizar ao ponto da reunião da associação. No dia 19, certo, vai ficar Vila Extrema, Piranha, Saiaró, Boa Vista, para a Capela de São Francisco. Todo mundo se reunir lá, realmente quem for proprietário, tiver sua área, se localizar até a Capela de São Francisco.
Já no dia 20, vai ser no sítio Carrapateira, vai ser lá na capela de Nossa Senhora das Graças, lá em Dico, na residência lá. Todos os agricultores que pretendem fazer seu cadastro, esses cadastros todos vai ser gratuito. E no dia 20, não, dia 20 é na Carrapateira, dia 21 é lá no Graiado, vai ser na capela de Santa Luzia. Todos os agricultores ali do Graiado dirigir lá a capela de Santa Luzia para nós fazer esses cadastros. E é um documento, certo, que os sítios funcionando no CAF ia ser obrigatório o agricultor, os proprietários de terra ter esse cadastro, esse CA, né? Mas aí é gratuito, mais uma conquista e o sindicato vai acompanhar. Eu vou estar acompanhando lá no distrito esses 4 dias e no dia 22 vai ser para revisar esses 4 dias que foi feito no distrito. E os demais distritos, quando terminar a Calabaça, nós vamos se sentar e vamos planejar outro distrito e outra demanda. Muito bem, Raimundo. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, né, o famoso CAR, é um registro público eletrônico nacional obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e o combate ao desmatamento. A inscrição do imóvel rural no CAR é realizada por meio de sistema eletrônico e deverá ser feita junto ao órgão estadual competente, na unidade da federação em que se localiza o imóvel rural. Estados e Distrito Federal disponibilizam na internet endereço eletrônico para interface de programa junto ou integrado ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SISCAR, destinado à inscrição, à consulta e ao acompanhamento da situação da regularização ambiental dos imóveis rurais. Então, o Cadastro Ambiental Rural, ele é obrigatório em todo o Brasil, né? E nós temos empresas aqui, técnicos que emitem esse cadastro ambiental rural, mas é pago, né? Então, através de mobilização do movimento sindical rural, a SEMASSE contratou, através de licitação, contratou uma empresa que estará no município de Várzea Alegre contemplando mais de 2.000 agricultores, né? Agricultores que são proprietários ou posseiros de terras e que não têm ainda o cadastro ambiental rural. Então, o sindicato está disponibilizando toda a sua estrutura física, seu corpo diretor, para ir até as comunidades rurais, catalogando, organizando esses trabalhadores e, posteriormente, estar voltando às comunidades, fazendo esses cadastros tão importante para a organização da propriedade rural. Então, você agricultor que é proprietário de terra ou é posseiro, você pode estar procurando também o sindicato, a EMATES ou a Secretaria de Agricultura para estar apresentando a sua demanda, né? A Amanda, não é isso, Raimundo? A Amanda Itácio. Amanda Thalisson e o companheiro Raimundo, assim como os demais diretores, estão se deslocando aí para os distritos, para as comunidades, para estar levantando esta demanda, né? Mais uma política pública sendo implementada no nosso município e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, que é esse instrumento de luta e de defesa dos trabalhadores, tem acompanhado e dado total suporte para que mais essa benfeitoria chegue até a casa do homem e da mulher do campo, não é isso, Raimundo? Sim. Essa semana eu estava vendo se eu consigo Thalisson para vir na reunião da FAMUR, que é dia 15. Aí eu queria ver se ele vinha para essa reunião para pedir o apoio de todos os presidentes de associação, porque nós vamos precisar do apoio deles para fazer esses cadastros do município. Porque o diretor vai estar acompanhando, mas o diretor às vezes não vai estar lá na comunidade. A gente tem diretor que não tem o conhecimento lá na comunidade e o presidente da associação tem mais o acesso, é o líder da comunidade. A liderança maior da comunidade é o presidente da associação, né? E nós vamos precisar desses apoios, desses presidentes de associação para nós fazer esses cadastros. É um cadastro que está vindo gratuito, é interesse de todo proprietário de terra fazer, porque é um documento já obrigatório. Muitos agricultores já estão me procurando qual é o dia lá da minha comunidade. Não, vai chegar o dia da comunidade. Cada semana que for planejado o sítio vai ser comunicado aqui no programa do sindicato, vai ser comunicado nos grupos, os presidentes da associação vão ficar sabendo, e daí nós precisamos de
desse apoio, dessas parcerias, de presidente da associação, de sindicato, EMATES, Secretaria da Agricultura, porque assim, um programa que está vindo, mas ele é gratuito. Você, dependendo da sua área, você pagava uma quantia X e hoje está sendo gratuito. Mas qual é a área de terra que você pode fazer, certo? Aí, de meia tarefa até 600 tarefas, você faz seu cadastro ambiental rural gratuito. Muito bem, Raimundo. Então, repassar aí o aviso aos trabalhadores e às trabalhadoras, solicitar aqueles presidentes e presidentas de associações que tomem conhecimento, passem aí as informações para os seus associados, os que também não são associados. Nós sabemos que a gente já luta há algum tempo pela organização dos trabalhadores rurais através de associações, mas a gente sabe que, na sua totalidade, isso não acontece. E aqueles que também não são associados precisam também dessas informações, dessas organizações. Então, a gente pede e solicita que quem estiver ouvindo essas informações que possam estar repassando para que a gente possa atingir ao máximo de agricultores, de proprietários e poceiros de terras, né? É um número pequeno diante da população vazialegrense, são mais de 2.000 proprietários e poceiros. Então, a gente quer atingir ao máximo essas pessoas para que elas possam ser beneficiadas com o cadastro ambiental rural. Pronto, certo. Mas nós, o sindicato está aí abraçando mais essa causa e eu peço a compreensão de todos os agricultores que vai chegar, cada comunidade vai chegar a sua vez. Eles têm prazo, quero ver se nós terminamos esse ano, esses cadastros, que não é fácil, porque assim, você andar o município todo e toda propriedade, não tinha como nós andar em toda propriedade, porque não terminava nesse ano. Uhum. Aí a melhor maneira que eu achei foi reunir os agricultores num canto só e fazer esses cadastros, que fica até mais fácil e mais rápido. Mas ela está aí passando, a Amanda vem, certo, mas ela tem tantos quilômetros que ela pode rodar. Ela não pode ultrapassar aqueles quilômetros, porque assim, no município, ela tem que rodar, vou dar um exemplo aqui, 100 quilômetros. Se ela não pode ultrapassar 6 quilômetros, porque já toma a quilometragem de outro município. E essa região do Cariri, eles estão trabalhando todo nessa região do Cariri. Aí ela não pode ultrapassar. Aí estava sendo feito um sítio, um exemplo, um sítio divisa com Farias Brito, aí ia para outro sítio divisa de Cedro. Aí comia muito tempo e não fazia quase nada de cadastro. Aí eu tomei essa autonomia de fazer um distrito primeiro, porque sendo só no distrito... Criar uma agenda local, né, no distrito. Uma agenda local e não tem ela ultrapassar essa quilometragem. Quando ela terminar esse distrito, vai para aquele outro distrito e fica ali. Quando terminar os 5 distritos, aí nós vamos para a sede rural do município. Aí ficou fazer mais trabalho e ela não vai gastar esse quilometragem que ela tem. Aí eu tomei essa autonomia, porque assim... Tem que tomar, tem que ser urgente, ali não tinha como fazer reunião. Tem um prazo, né, para ser executado esse projeto. Pronto, aí ela disse que quanto mais esticasse, mais tempo ia comendo e tinha que ser mais. Enquanto não fizesse logo o primeiro, para adiantar, aí eu tomei essa autonomia, depois que eu repassei para os demais diretores, mas o importante é que seja feito no município. Né? E que vai dar certo, né? Vai dar certo. E que os proprietários e os poceiros irão aí estar com esse documento em mãos para fazer seus investimentos, para estar requerendo sua DAP ou futuramente o CAF, né, que é o principal documento de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, não é isso? É isso, isso serve de prova, né? Com você certeza. Está se organizando. Porque assim, hoje você tem uma área interna. Não, a minha área de terra é grande, mas não dá para fazer um documento. Dá sim. Você tem... mínimo dos tarefas, você já faz seu cadastro ambiental, faz seu INCRA, faz seu INTE, já é um documento que serve de prova para você já pode fazer a DAP no proprietário. Isso aí tudo é organização, certo? Já para o próprio agricultor, isso é uma prova plena, né? Eu vejo aí, lá da minha região, teve um benefício que foi negado por causa de falta de prova. O INSS hoje já está exigindo prova mês a mês. Aí você já tem se organizando, com essa documentação já é um grande passo, né? Um grande avanço. Com certeza, Raimundo. Mas eu já peço aí que todo agricultor, todo proprietário que tem sua área que seja pequena ou grande, já fica atento, assista o programa do sindicato,
fique informado aí com seus presidentes da associação, não for o presidente, mas tem um líder na comunidade, já fica atento que esses cadastros vão chegar na sua comunidade. Obrigado, Raimundo, pelas informações. Chega agora nos estúdios da FM Cultura 96.3 o companheiro Marquinhos, ele que é secretário de Políticas Sociais do sindicato e que, com a presença do Paulo de Tarso, ele que é analista aí da Dataprev, vem trazer algumas informações. O companheiro Marquinhos também se faz presente aqui no programa para a gente também dialogar e fazer algumas perguntas para o Paulo de Tarso. Então, o Paulo de Tarso, como eu já falei, ele é analista, não é isso? Isso, da Dataprev, né? E a gente tem o conhecimento aí da intenção do governo federal para privatizar essa empresa, né? Essa estatal que é pública, né? E que a gente sabe que irá impactar diretamente na vida de todos os cidadãos brasileiros, né? E no último dia 27, eu fiquei sabendo que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública, né? Para lançar uma campanha Salve Seus Dados, criada pelos empregados da Dataprev e do SERPRO. Isso? Para alertar a população sobre os riscos de privatização dessas empresas públicas de tecnologias. É isso? Então, eu queria que você trouxesse para a gente qual é o risco eminente para os brasileiros, né, com a privatização dessas duas empresas que são de grande relevância para os trabalhadores do Brasil, né, essa questão dos dados, né, que é uma empresa altamente qualificada e que resguarda os dados do cidadão e da cidadã brasileira. Quais são os riscos da privatização dessas empresas, né, e nossos dados, né? A campanha diz claramente, salve seus dados. Qual é o impacto na nossa vida sobre isso? É isso aí. Eu achei bem interessante porque, assim, a gente nem tinha combinado, mas vocês passaram aí 20 minutos falando de cadastro, né? Cadastro, preencher os dados, enviar os dados. E esses dados vão para algum lugar, né? E grande maioria dos dados do Brasil, né, tanto dos cidadãos brasileiros como das empresas brasileiras, esses dados são cuidados hoje por duas empresas, né? São duas empresas federais de tecnologia, duas empresas públicas, que é a Dataprev e o SERPRO. A Dataprev cuida mais da parte que vocês conhecem bem, da Previdência, Ministério do Trabalho, Ministério da Cidadania, né? É uma empresa que tem um foco mais social. E o SERPRO, ele tem mais um foco fiscal, né? Que é a arrecadação do governo, imposto de renda e demais sistemas. Então, é isso mesmo, são dados, né? Esses dados a gente está produzindo o tempo todo e alguns desses dados a gente é obrigado a fornecer para o governo para que o país funcione. E essas duas empresas são as empresas que cuidam desses dados, né? O SERPRO já tem mais de 50 anos que existe e a Dataprev tem 47 anos. Então, assim, a gente tem uma montanha de dados que a gente armazena e gerencia com toda a responsabilidade, com toda a segurança para evitar vazamentos, para evitar o uso indevido dessas informações. E a campanha foca exatamente nisso, né? Só antes de responder a tua pergunta, Ciete, só dar um passo atrás aqui para contextualizar um pouco para quem está em casa. Acredito que nem todo mundo tem esse histórico do que está acontecendo. Mas logo eu vou para a pergunta principal, sem dúvida. Fica à vontade. Qual o risco que eu estou correndo com a privatização da Dataprev e do SERPRO? Né? A gente teve uma eleição muito dura em 2018, né? E aí venceu um projeto liberal de governo e desde sempre ficou claro que tinha uma meta de privatizar todas as empresas públicas do país. Uma coisa até ensandecida, porque existem dezenas de empresas diferentes, em situações diferentes, e você não tem como passar uma régua assim, uma regra igual para todo mundo, né? E aí, em 2019, a gente teve que se organizar um coletivo de empregados das duas empresas, e essa parte é interessante aqui, eu acho, para vocês, porque tem bem essa pegada do sindicalismo, né, de uma reunião de trabalhadores para tentar conseguir melhores condições de trabalho. E aí, em 2019, a gente começou com essa campanha. Foi logo no primeiro ano do governo que a gente entrou no PND, Programa Nacional de Desestatização, que era o primeiro passo para iniciar essas privatizações.
E do nosso lado a gente tentou se organizar coletivamente para tentar enfrentar todo esse processo. Hoje já são 3 anos de muita luta, muito trabalho mesmo, bastante cansativo para quem está mais à frente do movimento. E essa campanha ganhou esse nome, né? Salve Seus Dados, que era uma forma da gente dizer para a sociedade que, assim, ó, você está correndo um risco, você talvez não saiba, mas está acontecendo uma coisa aqui que pode te prejudicar. Então a campanha ganha esse nome, né? Salve Seus Dados. É uma campanha o tempo todo a gente focando em alertar a sociedade para os riscos da venda das empresas, né? E aí dentro da empresa você tem 3 itens básicos que estão sendo vendidos, né? Você tem a infraestrutura. Aí quando você vende uma empresa, você está vendendo prédio, vendendo tudo. E aí no caso, nós somos empresas de tecnologia. Houve investimentos aí ao longo de décadas de construção de um parque tecnológico de nível mundial. Assim, hoje a gente não fica atrás de nenhuma empresa dessas grandes, famosas aí. A gente tem, obviamente, dentro da nossa realidade, a gente tem o nosso parque tecnológico totalmente construído pela gente, usando o dinheiro dos brasileiros, né, que investiram nessas empresas ao longo de tanto tempo. O segundo ponto que vai ser vendido é o conhecimento, né? A gente forma profissionais ao longo de décadas. Tem pessoas que estão lá dentro estudando previdência, estudando todas as regras, todas as leis para fazer sistemas. Então hoje, assim, a gente tem profissionais nas empresas que às vezes tem mais conhecimento do que os próprios servidores dos órgãos, porque a gente já está há tanto tempo fazendo sistemas que a gente vai adquirindo esse conhecimento. E finalmente a grande questão, que é a venda dos dados, né? E aí, assim, a venda dos dados é uma questão bem subjetiva, porque não é entregar um pendrive assim para uma pessoa e ela vai se embora com seu pendrive, não é assim que funciona. É ter acesso a esses dados, né? Não necessariamente você vai pegar esse dado, imprimir e sair distribuindo para todo mundo, mas o simples fato de você ter um acesso a todas as informações de todos os brasileiros, de todas as empresas do Brasil, assim, abre milhares de possibilidades para você manipular esses dados, manipular essas pessoas e obter... É como se a gente tivesse uma casa e a gente estivesse vendendo o nosso telhado, a gente estivesse ficando a céus abertos, como diga... você diz vai, o Matuto, né? Exatamente, é como se você tivesse, até fazendo outro exemplo, é como se você entregasse o seu celular para um estranho, né? Para ele ter acesso a todos e fazer o que quiser com as suas informações e ver formas de ganhar dinheiro, tirar dinheiro de você, uma vez que ele tenha posse desses dados, né? E aí, assim, a gente geralmente é uma questão um pouco intangível, porque às vezes a gente vai fazendo esses cadastros, essas informações e a gente não tem noção da quantidade de informações que o governo tem da gente, né? Ao longo de uma vida, 30, 40, 50 anos, que a gente está produzindo informações e repassando para o governo, porque tem informações que a gente é obrigado a repassar, não tem como, por leis e tal, como a gente vive numa sociedade, a gente tem que cumprir essas situações. Até foi a abertura aqui do programa, deu um exemplo bem claro disso. E não só as informações que a gente fornece diretamente ao governo, mas também tem informações que são fornecidas de forma indireta, né? Seja um órgão transmitindo para outro, seja uma empresa. Você trabalha em uma empresa, você tem um salário, você recebeu um contra-cheque. Aquela informação já foi para a data prévia. Você nem tem noção que Paulo está acontecendo. A gente sempre faz um debate sobre a organização dos trabalhadores e sobre a importância dos trabalhadores sempre contar a verdade em qualquer setor do governo que ela esteja. Porque a gente analisa que, às vezes, o agricultor ele vai no Bolsa Família e ele declara uma renda, ele conta a sua história ali. Muitas vezes ele chega na EMATES e ele vai fazer um outro cadastro do governo federal. E aí ele vai e conta a sua história, mas por uma razão ou outra ele deixa de dizer algum dado ali, ele acaba omitindo alguns dados. E aí ele chega no sindicato para fazer a sua DAP, né? E ele
presta ali as informações totalmente distorcidas, digamos assim, da realidade. E a gente sempre diz que as informações, a nossa história, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser uma só. Porque o governo federal, ela tem a posse de todos esses dados, e esses dados, eles são cruzados. Né? Não é como antigamente que você chegava no sindicato, ou você chegava na EMATES, ou você chegava na assistência social do município e você declarava ali a sua história, a sua renda e era colocada ali num papel e muito tempo depois era que iria se detectar esses erros. Então, a gente sempre faz esse trabalho de conscientização dos trabalhadores que esses dados, eles são interligados. Que o governo federal, ele detém a posse de todos os dados de toda a sua história. Então, não adianta você querer omitir um dado, né, para o governo federal, porque ele tem aí esse banco de dados. Então, é importante, quando você traz essa informação, né, para os trabalhadores, porque é justamente tudo aquilo que a gente bate na mesma tecla aí ao longo de décadas, né? Aí, ao longo do tempo, a gente vem já preparando os trabalhadores para que se organize e que a história de vida deles seja uma só. É isso aí. Esse tema que você puxou, né, eu já lembrei aqui do auxílio emergencial, né, que a gente estamos ainda na pandemia e em 2020, quando explodiu mesmo a pandemia, né, foi a chegada da primeira onda e não tinha vacina, ninguém sabia de nada. E aí introduziu-se o conceito do lockdown, né? Até são palavras novas que a gente não tinha o costume de falar e usar, né? E o Congresso estabeleceu o pagamento de um auxílio emergencial, né? E esse trabalho foi feito pela DataPrev e em questão de uma semana a gente conseguiu fazer a primeira rodada. Todo mundo foi para casa, inclusive meus colegas e eu. A gente começou a trabalhar em home office também, assim, da noite para o dia, como diz a história. Foi novidade para todo mundo, mas mesmo nesse contexto de estar em casa, tentando se adaptar, trabalhar em casa e tentando se proteger do vírus, a gente tinha equipes dedicadas para fazer essa tarefa tão importante, porque as pessoas iam ficar em casa e precisavam ter alguma grana, alguma renda, né, para poder sobreviver e tentar enfrentar a pandemia. E é exatamente o que você falou, né? A gente usando os bancos de dados que a gente já tinha para fazer os cruzamentos, as análises, para ver quem tinha direito, porque a grande questão é fazer chegar o benefício a quem tem direito, né? Você nem pode bloquear uma pessoa que tem direito, tirar o direito dela da cidadania, nem você pode abrir a porta e sair pagando, né, descontroladamente, porque a gente tem um orçamento também a ser respeitado, né? O recurso não é infinito. Então, essa primeira rodada do auxílio emergencial, basicamente com os cadastros que a gente já tinha, né? Foi um trabalho ali de fazer esses cruzamentos para identificar quais as pessoas que teriam direito nessa primeira rodada, e depois veio o aplicativo, né, para quem não tinha cadastro ainda formal poder se cadastrar também, mas a primeira rodada basicamente foi com os cadastros que a gente já tinha. E aí, obviamente, tivemos problemas da qualidade dos dados, né? Algumas pessoas que estavam com informações desatualizadas acabaram não tendo acesso a essa primeira rodada do auxílio emergencial por conta disso. Interessante que, assim, às vezes o auxílio, o benefício chega na casa do cidadão e da cidadã, né, no momento de pandemia, como a gente passou e ainda está passando, né, mas a gente reconhece que o auxílio emergencial, ele foi, assim, um fator principal para que as pessoas pudessem ficar em suas casas, mesmo a gente reconhecendo que aquele valor não supria e nem supre as necessidades da população, uma vez que ele tem que ficar em casa e tudo, mas muitas vezes o cidadão recebe esse auxílio, essa política pública, e ela nem sabe que por trás dessa política que chegou em suas mãos, que tem pessoas, cidadãos e cidadãs que se doam e que ficam ali queimando os seus neurônios para que, de fato, ela pudesse usufruir desse bem, né? Então, é importante, e a gente agradece cada vez mais a sua participação aqui, porque a gente começa a entender e a perceber
que tudo está interligado, né? Que existem pessoas para pensar e para executar. Não é só o presidente da República que tem a caneta e vai dizer que vai destinar aí um auxílio, que vai conceder um benefício a um cidadão e que esse benefício vai chegar até as mãos dele ou dela, né? Tem todo as pessoas que pensam, que trabalham por trás, né? Então, a gente se preocupa com a privatização dessas empresas, que não é só a Dataprev e não é só a Serpro, que está em eminente privatização no Brasil, né? E a gente fica muito preocupada em ver que as maiores riquezas do nosso Brasil tá sendo vendida, né? Então, A questão do auxílio emergencial é até um ponto já para falar um pouco dos riscos aí que você colocou, porque assim, à medida que o Congresso estava discutindo o que é que ia ser feito, como ia ser feito, do lado de cá a gente já estava estudando como transformar isso em um sistema, né? Como é que a gente poderia realizar essa mega operação. E aí, obviamente, a gente fica no impasse, a gente não pode fazer antes do Congresso bater o martelo quais serão as regras definitivas, mas de antemão a gente já estava estudando. E aí a gente conseguiu fazer em uma semana a primeira rodada. Tinha problema? Tinha problema, mas quebrou o galho ali de muita gente naquele momento super difícil, né? E aí é uma questão da gente ser empresa pública. Como a gente é empresa pública, a gente pode ter acesso a essas informações para a gente trabalhar previamente, e a gente pode trabalhar sem licitação. Porque se fosse uma empresa privada, em abril de 2020, para fazer o auxílio emergencial, a gente só tinha 2 cenários. Ou ia fazer uma licitação, e aí ia demorar semanas até a burocracia ser vencida, ou ia ser uma contratação emergencial com preço assim 10 vezes o valor que poderia ser pago em condições normais, né? Então esse é um exemplo claro da importância de empresas públicas e da importância de ter um bom cadastro, uma boa qualidade de dados e conhecer esses dados, saber usá-los. Também não adianta você ter acesso a um caminhão de informações e não saber como tirar proveito dessas informações. Como utilizar, né? Então a gente tem essa expertise e, ao mesmo tempo que eu falei antes, a gente tem o medo de passar isso para terceiros que não têm essa responsabilidade social de empresa pública, porque da mesma forma que a gente tem os dados e a gente tenta fazer um uso positivo deles para beneficiar as pessoas, uma empresa privatizada, ela vai querer só lucrar. Ela vai querer lucrar o máximo possível. Sempre o foco, a diferença entre empresa pública e empresa privada é essa, né? A gente, como empresa, precisa dar lucro, porque a gente precisa sobreviver, mas nosso foco principal não é dar o máximo de lucro possível como uma empresa privada, e às vezes abrindo mão de questões de segurança e outros aspectos, né, para poder economizar e lucrar mais. Então, esse exemplo do auxílio emergencial foi, inclusive, um divisor de águas na história da privatização, né, porque a Dataprev ficou muito em evidência de forma positiva, mostrou para a sociedade como um todo: olha, a gente está aqui, vocês precisam da gente. Talvez vocês não sabiam, mas vocês descobriram agora que tem empresas públicas cuidando desses dados e tirando resultados a partir deles. Pode ser benéfico para você, mesmo que você não saiba que isso existe, né? Às vezes, Paulo de Tarso, nas nossas andanças, a gente conversando com os agricultores, né, o companheiro Marquinhos também, Raimundo, a gente se depara com alguns agricultores que relatam para a gente que às vezes recebe telefonemas de empresas, de bancos, onde eles apresentam todos os dados ali do trabalhador, e eles não entendem como é que essa empresa teve acesso a esses dados, né? E muitas vezes eles já estão ali com todos os dados, eles pedem apenas a confirmação de alguns ali. Muitas vezes os próprios bancos têm acesso a todos aos dados do agricultor, né? E, inclusive para liberar empréstimos. Então,
para quem tem mais um pouco de entendimento, a venda dessa estatal vai ainda piorar cada vez mais, né, no que diz respeito ao sigilo desses dados, né? É isso mesmo, né? Esse é um exemplo claro do que a gente está falando, né? Da questão de quem tem acesso a esses dados, né? Enquanto a gente faz os pagamentos da folha, a gente tem que passar para o banco que vai pagar aquela pessoa algumas informações básicas até para a segurança do sistema, né? A gente está mandando um dinheiro para a conta da pessoa, às vezes a pessoa nem tem conta ainda porque é um primeiro relacionamento com o banco, e a gente tem que ter um mínimo de segurança ali para avisar para o banco, ó, pode pagar, essa pessoa mesmo que vai chegar aí, o dinheiro é dela, ela tem direito, eu estou mandando para ela. Né? Então a gente tem que repassar algumas informações mínimas para o banco que vai fazer esses pagamentos. E aí, com isso, já começa a quebrar um pouco da segurança do dado, né? Porque você já compartilhou com uma segunda pessoa. Então, já deixou meio de ser um segredo, e aí a partir daí você já começa a ter esse tipo de problema. Até achei interessante a tua fala, porque a gente essa semana foi aprovado o consignado para o Auxílio Brasil, né? Assim, um negócio totalmente absurdo, mas acabou linkando aqui nessa pauta. E a gente tem essa expertise na DataPrev de fazer esse consignado na folha, né? A gente faz todo esse controle junto aos bancos. Na época foi criado como uma política pública para ajudar as pessoas, mas é uma questão bem delicada, né? Porque envolve, às vezes, um pouco de falta de educação financeira também, né? E aí os bancos têm interesse porque eles cobram taxas absurdas e vão lucrar muito. Agora você imagina se um desses bancos aí tivesse acesso a 100% do cadastro. É disso que a gente está falando aqui, né? Porque se um banco comprar a DataPrev, até para os outros bancos vai ser prejudicial, né? Porque você tem ali um concorrente que está desequilibrando o mercado de forma injusta. Até há uns 2 anos, teve um banco que lançou um comercial em rede nacional, na horário nobre, na hora da novela, dizendo, olha, aqui eu cuido dos seus dados, me dê seus dados, traga para cá que eu cuido. E foi bem na pauta da nossa campanha. E muita gente perguntava, essa propaganda é de vocês? Não é nossa não. A intenção não é nossa, era justamente não, essa, era confundir as pessoas, né? Não é nossa não, mas é disso que a gente está falando, né? Quem tem acesso à informação tem o poder. Então, se você sabe a informação de uma pessoa, você tem um nível de poder. Agora, se você sabe a informação de toda a população, aí você tem infinitas possibilidades. E por isso que a gente defende que é uma responsabilidade do Estado. Não é nenhuma empresa que tem que estar controlando isso. Até porque a gente fornece esses dados, às vezes, de forma compulsória. Tem determinadas coisas que você é obrigado a informar. Você não tem como não informar. Então, a gente quer que essa informação continue guardada e cuidada pelo Estado por empresas públicas. Em relação ao Auxílio Brasil, né? Muita gente também remete ao auxílio emergencial, né? Que agora... Mas, enfim, a gente teme em relação a esses empréstimos, né? Nós, brasileiros, nós não fomos educados a fazer gestão do nosso dinheiro, né? Seria muito bom que quando a gente fosse para a escola, lá já tivesse... uma cadeira especificamente para ensinar o cidadão a fazer gestão, não só da vida financeira, né? Mas, infelizmente, não tem. E isso é uma coisa que preocupa, eu acho que a mim e a maior parte dos meus companheiros, é a questão da liberação desse consignado do Auxílio Brasil, né? Porque estão liberando aí, eu acho que R$ 2.500, né, para o cidadão. E esse dinheiro, ele pode vir a suprir uma necessidade momentânea, mas ele pode aí implicar no endividamento desse cidadão, né? Então, é algo que vem para fazer uma justiça social, digamos assim, mas que tendo acesso a esse empréstimo, pode vir aí complicar durante um bom momento da sua vida. Então,
são questões aí que a gente tem debatido na zona rural, tem debatido com os trabalhadores, que só pegue esse valor se for de extrema necessidade, porque é igual o aposentado fazer o empréstimo, né? Ele compromete aí parte do seu salário. Se o salário integral que ele recebe já não dá para suprir suas necessidades, imagine aí ele tendo que tirar uma boa parcela para pagar o empréstimo. Então, a gente tem conseguido, tem tentado fazer esse debate, mas a gente não tem conseguido ainda conscientizar a maior parte da população, tendo em vista que os bancos, eles lucram e lucram absurdos, e eles têm investido aí numa campanha pesada para que os agricultores, para que o trabalhador ele possa estar pegando esses empréstimos. Então, é um valor, você pega um valor e paga aí o dobro, mais do que o dobro do que você pegou. Então, a gente tem feito essa discussão para que os agricultores, para que o trabalhador em geral, ele só pegue esse valor em casos extremos, mas aí tem tido uma boa parte de pessoas que têm buscado e aí ainda tem agradecido ao governo, né, por ter disponibilizado esse empréstimo. É algo preocupante e que a gente só vai ter certeza do quão prejudicial mais na frente, né, quando a gente começar a ver as contas dos cidadãos apertando devido à liberação desses empréstimos. É isso mesmo. Aí, só seguindo aqui um pouco com os riscos, né? Eu já falei alguns, mas tem outros importantes também a destacar. A gente teve um episódio aí no final do ano que todo mundo perdeu o seu comprovante de vacinação, né? O sistema lá do SUS ficou meses fora do ar. E o que foi visto naquela época? Esse banco de dados não era nosso, né? Uhum. Não, era a gente que cuidava. E ele estava no exterior, numa nuvem fora do Brasil, né? Nuvem, assim, simplificando, são computadores, né? Uhum. Fora do Brasil. E aí, simplesmente, perdeu-se o acesso e toda a sociedade brasileira ficou ali semanas sem saber onde estavam seus dados, como ter acesso a eles e como usá-los, porque a gente precisava dos comprovantes de vacinação para uma série de coisas naquela época. Então, esse é um exemplo claro. A Dataprev e o SERPRO, a gente tem a infraestrutura dentro do Brasil. Isso é uma questão de soberania nacional. Só quem vai desligar o data center nosso é a gente. Não é uma pessoa lá de fora, de outro país, que vai dizer se o Brasil vai parar ou não porque alguém desligou o banco de dados. É uma questão de soberania nacional, uma questão até de guerra, porque temos dados também no SERPRO do Exército, dados do Ministério da Defesa. E é disso que a gente está falando. Eles estão querendo dar esses dados para outros países cuidarem, olharem, bisbilhotarem. Quando a gente tem a capacidade e a competência para fazer isso. Quando a gente já faz, não é que assim, ninguém sabe fazer, vamos chamar um gringo aqui para fazer. Não, já está fazendo, já funciona, já está com a gente. Eles estão querendo simplesmente repassar, né? E outra coisa que a gente tem visto nessas privatizações é a própria questão do preço. Eles estão vendendo as coisas pela metade do preço. É um negócio absurdo. Não tem condição. Você vê, a gente está há 3 anos na campanha Salve Seus Dados, explicando para a população por que é ruim privatizar. E você não vê nenhuma linha de ninguém explicando por que é bom privatizar. O governo não disse ainda por que é bom vender a Dataprev e o SERPRO. A gente já fez várias audiências em congressos, em câmaras estaduais, né, nas assembleias, perdão, em vários estados onde as empresas estão presentes. A gente fez dia 27, como a Ciete falou, o lançamento da campanha no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, Comissão de Educação, com o deputado Israel Batista. E as empresas foram convidadas, as pessoas que querem vender foram chamadas para falar, tinha um microfone lá para falar, vem aqui dizer sua opinião, o que você acha bom vender. E eles nunca vão. A gente fica falando sozinho, a gente tentando abrir espaços como esse aqui, maravilhoso. Muito obrigado por deixar a gente trazer nossa mensagem aqui. E a gente vai dizendo, ó, é ruim, vender é ruim, vai ser ruim para você, Mas quem quer vender não diz por que é bom. Né? Se é tão bom essa venda, então diga aqui pelo menos 3 argumentos aqui, por que é bom, por que a gente tem que gostar disso. Eles não dizem.
né? Porque a privatização ela tá para defender interesses apenas de quem quer privatizar e de quem quer comprar esses dados, né? Com certeza. Então, é um debate ainda que tem que ser levado cada vez mais à população, porque muitos brasileiros nem sequer entendem essa discussão, né? Mas a gente tem que fazer chegar até eles entender o que é que está em jogo, qual é o projeto que está em disputa no Brasil, não é isso? Isso. Aí, falando um pouco mais de riscos, né? A gente abriu aqui esse programa falando de um cadastro gratuito. Foi falado várias vezes. Esse cadastro está sendo gratuito. E hoje, a DataPrev e o CEPRO possibilitam vários serviços gratuitos. Assim, não é 100% gratuito, porque a gente paga impostos e esses impostos são usados para estruturar essas empresas. Mas no momento ali que você vai fazer um serviço pontual, você não tem que fazer um segundo pagamento, né? Até se for uma pessoa pobre que não tem tanto recurso, vai ter acesso também. Porque a gente consegue fornecer uma série de serviços sem cobrar taxas adicionais da população. E esse sim é um risco básico. É um risco básico. A gente até trabalhou bastante essa questão. Vou já falar aqui de alguns pontos de comunicação. Mas um exemplo simples. Você vai pedir sua aposentadoria hoje no meu INSS, é um botão que você clica e você espera lá o resultado. Se privatizar, pode ser cobrado. Pode ser que a empresa diga agora, quem quiser se aposentar tem que pagar uma taxa de R$500. Essa é uma possibilidade real, porque é um caminho deles obterem mais lucro. Como a gente é empresa pública, o serviço hoje não é cobrado. Mas se privatizar, pode ser cobrado. Nada impede que tenha uma taxa de um valor lá X que passe a ser estipulada para quem quiser solicitar esse tipo de serviço. Aí eu queria só falar um pouquinho, Sete, que a gente está bem avançado. Pode ficar à vontade. Só um pouquinho como a gente se estruturou, que eu acho que é importante aqui para a questão sindical. E também as formas de comunicação que a gente desenvolveu ao longo da campanha. A gente se organizou no Coletivo dos Trabalhadores, a gente juntou as duas empresas, porque a gente estava brigando pela mesma coisa, não fazia muito sentido ficar cada um brigando no seu quadrado. E aí a gente entendia que juntando todo mundo ia ter mais força para dar um grito mais alto, né? E eu acho que isso aí foi realmente o que está nos salvando até agora. Aí a gente começou a campanha de forma amadora, só com voluntários mesmo, cada um ali na sua praia, tentando ajudar no que podia. Mas chegou um momento que a gente viu que precisava profissionalizar o trabalho, né? A gente startou um financiamento coletivo entre os empregados, a gente fez uma mega pesquisa para saber quem estava a fim de ajudar e quanto poderia contribuir. E aí, com esse dinheiro, a gente chegou a ter mais de 600 pessoas contribuindo, assim, nos momentos mais fortes da campanha. E com esse dinheiro, a gente pôde contratar uma agência de marketing para nos ajudar nas ações de comunicação, tanto com a sociedade como com os parlamentares, que é o segundo ponto, que foi uma agência de assessoria parlamentar, que, assim, foi fundamental. A gente falou com mais de 300 parlamentares nesses últimos 2 anos, explicando... Eu até vi que você teve esses dias no Congresso Nacional, né? Explicando para eles o que estava acontecendo. E assim, se vocês aqui acham que não estão sabendo desse problema, não se sintam desprestigiados, porque muitos parlamentares também não sabiam, né? A gente conversou com parlamentares de esquerda, de centro, de direita, conversamos com parlamentares ultraliberais e os caras se assustaram, porque, não, eu sou a favor de vender tudo, mas espera aí, isso aqui não... Eu tenho que estar sabendo. Isso aqui eu não estava pensando que tinha esse problema, né? Até isso aconteceu. E aí, além da agência de marketing, a agência de assessoria parlamentar, a gente estava com uma jornalista fazendo assessoria de imprensa. A gente está escrevendo num site chamado Congresso em Foco, que é o principal site lá dos parlamentares. A gente publica lá 2 vezes por semana. A gente publicou mais de 100 artigos lá, mostrando todas essas questões desses riscos, né? Várias coisas que eu falei aqui estão lá nesses artigos que a gente produziu ao longo do tempo. Dá uma pesquisada lá para me ajudar. E o último trabalho que a gente fez também foram tirinhas, né? A gente contratou um estúdio de desenho lá de Fortaleza, uma galera sensacional, muito boa. Só que eles estavam focados na parte gráfica, né? De fazer os desenhos, a parte mais artística. E aí a gente teve que se organizar do lado de cá para criar as histórias.
né? E aí também foi um aprendizado, porque você tem ali 5 ou 6 frases para contar uma história inteira. É um desafio tremendo. Tem que ter lógica, tem que ficar divertido, gostoso de ler. Mas você também tem que passar uma mensagem, não é uma coisa sem começo, meio e fim, né? Você tem que, isso aqui vai acontecer. E aí foi até que eu me lembrei que foi um das tirinhas que a gente fez foi esse. É uma senhora com um celular tentando se aposentar e descobre que tem que pagar R$300. Aí era uma hipótese, né? Uma simulação de como poderia ser se fosse privatizado. Então a gente se estruturou nessas frentes. O nosso site é salveseusdados.com.br. salveseusdados.com.br. Lá tem bastante material sobre os riscos, sobre o que são as empresas, o que a gente faz e o que está em jogo, né? Um risco gigantesco também que a gente está correndo com essa privatização é supostamente algum mês a folha do INSS não rodar, né? Isso é um risco real e gravíssimo que a gente está correndo, porque a Dataprev faz essa folha há 40 e tantos anos, a gente nunca atrasou, assim, nossa razão de ser é fazer com que esse dinheiro chegue todo mês direitinho na mão das pessoas em todo o país. Muitos municípios, principalmente das regiões mais pobres, essa grana que entra pela folha do INSS é que movimenta toda a economia local. Inclusive Vaza Alegre. Inclusive aqui Vaza Alegre. Essa folha de pagamento é responsável pela a maior parte da economia que movimenta o município. Eu sei como era a minha avó, porque ela sacava o benefício dela e já saía soltando no comércio, pagando todas as contas do mês, né? Era o momento ali que o comércio tirava. Então, assim, a minha avó jamais imaginou que era eu que estava lá atrás num computador tentando ajudar. Autorizando, né? Os tentando pagamentos, ajudar para que o programa funcionasse todo mês para transferir esse dinheiro, né? Então é um risco real. A gente tem um case aí que é o Datamec, era a empresa de TI pública do Ministério do Trabalho há 20 e poucos anos. E aí alguém teve a brilhante ideia de privatizar. Não queremos mais isso, vamos privatizar. Beleza, aí vendeu-se a Datamec. Quando foi no primeiro ano, a empresa que comprou falou: ok, massa, agora eu quero que vocês me paguem o dobro. Hipoteticamente, né? Deu um aumento assim absurdo. Agora eu vou continuar fazendo o mesmo que eu fazia, mas eu quero que vocês me paguem o dobro. E aí eram sistemas importantes para o funcionamento do país e o governo não tinha o que fazer. Ou paga, ou o país para. Paga-se o dobro. Aí, quando chegou no outro ano, ok, parabéns, agora eu quero o dobro. E aí nessa o Ministério Público teve que intervir e chegou num ponto que eles disseram que ia desligar os sistemas mesmo. Chantagem total. O Ministério Público teve que intervir para fazer um termo de ajustamento de conduta, tentar botar um pouco de público de volta na jogada. E aí esses sistemas foram para onde? Chuta aí. Quem foi que deu continuidade nesse trabalho? A Dataprev. A Dataprev. Aí voltou para a empresa pública, a gente teve que reescrever os sistemas do zero. E aí foi um processo que levou 4 anos, até que esses sistemas voltaram ao controle do Estado através da Dataprev. Então, é como se fosse um déjà vu, né? A gente tá dizendo, já deu errado, tá aqui, esse é o caso, o exemplo concreto. Não já está desenhado, né? Mas eles não quiseram entender ainda. Não é uma hipótese aqui que a gente está confabulando, não. Já fez, já deu errado. Então, a probabilidade de errar de novo é quase 100%. Mas é isso que está acontecendo. Então, com essa nossa luta dos trabalhadores, a gente vem conseguindo adiar essas privatizações. O primeiro cronograma do governo era vender as empresas em dezembro de 2020. E aí a gente vem batalhando lá no Congresso em Foco, fazendo muito barulho, conversando com muitos deputados e mostrando os riscos e fazendo com que os estudos internos deles lá atrasem, né? Porque a gente mostra pontos assim, isso aqui pode dar problema. Aí eles têm que voltar lá para ver o que é que vão fazer, né? E aí no cronograma atual, a venda está prevista para o primeiro trimestre do ano que vem. A gente já conseguiu jogar 3 anos para frente. E aí agora a batalha decisiva é em outubro para tirar o governo que vende e botar um governo que gosta de empresa pública. E reconheça a importância da empresa. Para a gente conseguir virar essa página. Mas vai dar certo.
Vamos continuar na luta. Porque a esperança não pode parar, né? Jamais. E conscientizar e colocar na cabeça da população que outubro será decisivo, não só para a data prévia, mas para a vida do cidadão e da cidadã brasileira, né? Por melhores condições de vida. E a gente ainda se pega, Paulo de Tarso, muitas vezes nos nossos diálogos, nas nossas rodas de conversa, nas visitas, a gente ainda não entende, porque tanta coisa ruim que esse governo trouxe para a população, para a classe trabalhadora do nosso país, e a gente ainda tenta dialogar com a população, mas muitos não conseguem ainda enxergar, né? Então, é inacreditável. Às vezes a gente se cala diante de algumas falas de defesa do governo federal, porque a gente não entende como tem cidadão que tem a mente tão fechada que não consegue enxergar. E aí eu acabei de dizer que muitas vezes é preciso a gente desenhar, e mesmo desenhando as pessoas ainda não entendem, né? Cortando na carne, está sendo cortado na carne do trabalhador e ele não consegue entender, né? Esses dias eu conversando com um cidadão, e aí eu dizia que por muito menos o gigante, né, como dizia a população, acordou. E hoje você vê aí o cúmulo do preço da gasolina, né? Antigamente você chegava com R$100 no mercado e você fazia uma feira boa. Hoje você não consegue encher uma sacola pequena, né? O ganho, o valor de compra do trabalhador acabou, digamos assim, no Brasil. E a gente tenta todos os dias colocar na mente do cidadão o que é que está acontecendo, qual é o projeto político que tem hoje vigente no Brasil e qual é o que a gente propõe. Mas ainda é difícil para algumas pessoas. Mas eu creio que a gente vai conseguir fazer a diferença. Eu creio que a data prévia e a Serpro, com certeza, sairão vitoriosos, né, nesse debate. E quem vai ganhar é a população brasileira. Um bom dia a todos, bom dia a Ciete, a companheira Raimundo e a Paulo de Tarso. Dizer que eu estou muito feliz aí, né, com suas explicações, várias perguntas que eu vim fazer, né, já me senti contemplado, mas como a gente falou muito de cadastro, né, quando começou a pandemia em 2020, a gente viu a dura realidade de muitas pessoas que, infelizmente, não tinha nenhum cadastro. E ainda hoje, lá no sindicato, é a nossa luta diária na questão de benefício, de atualizar dados cadastrais, até mesmo pessoas que trabalham em empresa pública ou privada, para encerrar o vínculo, e a gente vê a dificuldade hoje de fazer esse tipo de serviço. Como que vocês lá na DataPrev vê essa questão de atualizar vínculo, a questão dessas pessoas que não têm cadastro nenhum e que realmente perdeu o auxílio emergencial, está perdendo essas, né, políticas do governo, e a gente vê isso como uma grande tristeza, porque a reforma da Previdência, né, ela veio, a gente trouxe essa pauta, né, que existia muitas pessoas que não tinham cadastro nenhum. Isso foi comprovado com o auxílio emergencial, né? A gente viu que, na época, mais de milhões de pessoas não teve direito ao auxílio emergencial porque não tinha cadastro nenhum. São pessoas que não têm documento, são pessoas que realmente que têm documento, mas que não tem nenhum cadastro na Previdência. E a gente sabe que a Previdência hoje, o Ministério da Previdência abraçou tudo isso, né? Ministério do Trabalho, e, enfim, para encerrar vínculos de empresa, ou de pessoas que vão encaminhar benefícios que têm algum vínculo em aberto. Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente encontra no sindicato para quando a pessoa vai encaminhar benefício. Aí eu queria saber, assim, de vocês sobre essa questão desses dados. O que é que vocês estão fazendo lá para poder regularizar esses dados dessas pessoas e não prejudicar futuramente? Beleza, eu toco em vários pontos aí, né? Acho que a questão básica é o exercício da cidadania, né? Porque quando você não faz esses cadastros mínimos para o governo saber que você existe, fica difícil o governo te atender, né? Fica difícil até planejar políticas públicas, né? Porque às vezes você acha que tem 1 milhão de pessoas com aquele problema e pode ser 10, né? Se você não tem esse cadastro de qualidade. A gente está passando por um problema no país que tá vinculado. São duas questões básicas desse governo.
é privatizar tudo e demonizar o servidor público. Então, a gente está 4 anos dizendo, se privatizar vai ficar mais caro. E aí a CIET acabou de falar, R$600 você não enche mais uma sacola. Por quê? Porque é reflexo dessa política privatista, vamos privatizar tudo. Porque quem compra quer lucrar, ele não quer que a população fique bem, ele quer que ele tenha o máximo de lucro, não importa como. E aí você tem a demonização do servidor público, uma campanha intensa de demonizar o servidor público nos últimos 4 anos. E aí, na outra ponta, você fala da reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, 40% dos servidores do INSS foram aposentados de forma compulsória. Tipo assim, segunda-feira, 40% a menos das pessoas trabalhando. E não teve concurso. Então, tem metade do povo para fazer talvez o dobro do serviço, porque a população cresceu nesses 4 anos. Então, assim, não tem mágica. Tem coisas que dá para a gente fazer com a tecnologia, mas em algum momento alguém tem que entrar lá e apertar um botão. Seja para fazer um cadastro, seja para corrigir um vínculo que está errado. Tem muitas ações que dependem de pessoas, não tem essa mágica. A tecnologia ela é um facilitador, ela ajuda muito. Hoje, a gente, com o meu INSS, a gente conseguiu levar para casa das pessoas praticamente a agência do INSS, né? Que antes você tinha que se deslocar. A gente chegou a ter agência aqui em Várzea Alegre nos melhores momentos, mas às vezes tinha que pegar uma Topic, pagar, já saía pagando aqui a Topic para ir no Iguatu tentar resolver alguma bronca. E aí, com o aplicativo, a gente deu essa facilidade de levar o INSS para dentro da sua casa. Às vezes, com 2, 3 cliques ali, se você for mais desenrolado, você consegue solicitar alguma coisa. Mas aí tem um efeito inverso. Você está gerando demanda de trabalho que alguém vai ter que responder aquela solicitação. Não tem como automaticamente o sistema sair dando aposentadoria para todo mundo, porque isso aí poderia ser um caos, né? Uhum. Então, tem várias ações que dependem de ter uma pessoa do outro lado para resolver. E essas pessoas foram aposentadas na reforma da Previdência. O Congresso passou 1 ano discutindo a reforma da Previdência, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas foi aprovado em novembro, no fim do ano. E tem coisa que eles aprovam assim, de manhã, tá de um jeito, meio-dia, antes de votar, eles já mudam. Já modifica. E aí, na segunda-feira, estava a Rede Globo reclamando porque não tinha sistema para aposentar o povo. Se os caras passaram 1 ano discutindo como é que ia ser a regra nova, a gente tem que fazer o sistema de madrugada no fim de semana. Aí nossos colegas mais voltados para essa área passaram semanas, meses, até mostrando problemas. Ó, isso aqui que vocês aprovaram não bate com o sistema XYZ lá, com a regra que tem lá. Porque a gente aqui tem esse conhecimento, né? Por ter feito esse sistema ao longo de tanto tempo, a gente tem esse conhecimento. Então, a gente levou um tempo até conseguir atualizar os sistemas. E aí ficou uma fila lá de meses que ninguém se aposentava, porque era impossível. Você define a regra, passa 1 ano discutindo a regra e não dá 1 semana para os técnicos alterarem o sistema. Então, assim, era uma coisa proposital, era realmente para ficar bloqueado o cadastro. E esse problema, ele continua no governo inteiro. O INSS está com fila de 2 milhões de pessoas. Por que tem essa fila? É política de governo. É falta de servidor. Condições de trabalho para os servidores. Falta de servidor público para dar vazão nessa fila. Porque nem tudo você consegue resolver com o sistema, né? Tem muita coisa que precisa ter alguém lá do outro lado para finalizar. E esse foi o fator principal para ser deflagrada a greve dos servidores do INSS. Foi, né? Isso. E aí, a gente também fez uma greve na Dataprev em 2020, um pouquinho antes da pandemia, pelo mesmo motivo. Demissão em massa de trabalhadores. E aí a gente viu que não era sustentável. A gente está com um problema nessas nossas empresas de tecnologia, que também é um risco aqui da privatização, que eu ainda não falei, que é o êxodo de profissionais. A gente está perdendo muita gente para o exterior. Assim, Canadá, eu acho que eles já estão falando português lá. Porque o que eu tenho de amigo no Canadá, não consigo nem contar. Então, assim, são pessoas que a gente treinou, formou durante anos, investiu bastante nessas pessoas, com conhecimento, com universidade, com o próprio trabalho interno nas empresas. Porque quando chegar um profissional na Dataprev, novo, passou no concurso e é chamado, no começo ele não consegue fazer quase nada, porque ele não entende como são os sistemas, como são as regras. Aí, com o tempo, a gente vai treinando, até que chega uma hora que ele está com produtividade boa.
Aí esse cara vai para o Canadá, vai para a Inglaterra, vai para a Irlanda, vai para a Alemanha. E esse é um problema sério que a gente está passando. Perdendo gente boa, de certa forma está caindo a qualidade do corpo funcional, que é um efeito dessa política de governo. O papo tá bom, mas nós estamos aqui chegando ao final, já ultrapassamos aí alguns minutinhos, né? Sabia que ia acontecer isso. Agradecer a Paulo de Tarso, né, por trazer tantas informações de relevância, tanto para nós, diretores do sindicato, como para a população vazialegrense, né? Que você possa ficar aí à vontade para fazer suas considerações finais. Não, beleza, eu vou ser educado aqui, que realmente a gente estourou o tempo. Eu agradeço aí pelo espaço maravilhoso para poder passar essas informações. Só repetindo o site, salveseusdados.com.br. E é isso aí, muito obrigado a todos aí pela audiência. A gente que agradece, Paulo de Tarso. Eu, por mim, ficaria de manhã toda aqui, mas, infelizmente, o nosso horário já estourou, né? Sinta-se sempre convidado a estar conosco, sempre que estiver aqui de volta a passeio à nossa terrinha, sinta-se convidado a fazer parte do programa A Voz do Campo, o programa do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Varzea Alegre. Companheiro Marquinhos. Só desejar um bom dia a todos, né? Agradecer pelo Paulo de Tarso pelas explicações. E dizer que estou indo lá para a reunião lá em Dona Raimunda, lá no Sítio Mundo Novo. Um bom domingo para todos, que Deus abençoe. Desejar um bom final de semana, agradecer a Paulo Tarso pela explicação e até o próximo programa, se Deus nos permitir. Só dizer aqui, avisar para toda a população do distrito de Ibicatu e também do município de Varzea Alegre, que o torneio de futsal que aconteceria lá na quadra da escola da Vacaria, por motivos superiores, foi cancelado. Então, a gente fica por aqui, fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus nos permitir. De cultura.